Abra sua Bíblia aí, em 2 Samuel, capítulo 6. Certamente a presença de Deus já está aqui notória, amém? Desde os louvores, da adoração, você já sente a presença de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida hoje aí. Então prepare o seu coração para receber de Deus. 2 Samuel, capítulo 6, versículos de 9 a 15, nós vamos estar lendo juntos aqui. Melhor, eu vou estar lendo e vou pedindo para você citar algumas coisas. Acompanhe-me, por favor. E temeu Davi. O que aconteceu com Davi? Davi temeu. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o que aconteceu? E abençoou o Senhor. O que aconteceu? Abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Pois Davi e trouxe a arca de Deus agora para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Todos juntos, versículo 15, é isso? 15. Assim, subindo, levaram Davi e toda Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. Eu quero falar sobre um tema chamado a presença de Deus. Diga aí, a presença de Deus. Então, veja, meus irmãos, Deus quer, através desse texto, nos ensinar algumas coisas. Primeiro que Ele não é um Deus inatingível, inalcançável. Ele quer que as pessoas entendam que Ele pode habitar no meio de nós. Há muitos que não compreendem que Deus quer habitar no meio do seu povo. Acham que isso é algo realmente efêmero, que é impossível, inatingível. Não é algo que possa acontecer. Mas é possível claramente sentirmos a presença de Deus. É claramente possível que o Espírito Santo enriqueça a nossa alma, como tem feito isso aqui já hoje, desde quando entramos aqui, amém? Mas aí quando Deus então quer comprovar que Ele está no meio do povo, Ele então pede para que faça um instrumento. Essa foi a situação que Deus fez aqui naquele momento. Um objeto físico que representaria a sua presença, para que eles pudessem entender que Deus estava no meio deles. Então essa caixa, até tem uma figura aqui muito bonita, essa caixa que representava a presença de Deus, chamada Arca da Aliança, poderia agora mover-se com o povo. Aonde o povo estivesse, levava-se então a Arca da Aliança, representando que Deus estava ali, chegava ali naquele momento. Porque é uma coisa que você tem que entender e sair com isso no seu coração nessa manhã, que onde quer que você vá, o Senhor está com você. Aonde você estiver, Ele não te deixa e Ele não te desampara. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, é impossível fugir da presença de Deus. Davi no Salmo 139, versículo 8, diz assim, olha: se eu subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Ou seja, eu não posso fugir da presença de Deus. Você crê nisso? Um pouquinho mais de som para mim aqui, viu? Por favor. Então, meus irmãos, agora, nós temos que entender então, se onde nós estivermos, o Senhor está. Onde nós formos, o Senhor está. E uma das coisas interessantes é que dentro dessa Arca da Aliança, havia alguns objetos lá dentro. O primeiro deles era o maná. Havia um prato de ouro, vamos dizer assim, uma bacia de ouro, e ali o maná foi colocado e foi guardado dentro da Arca da Aliança, que significava a provisão de Deus.
Havia também ali a vara de Arão que floresceu. Também foi guardada ali na arca, que significava o poder sobrenatural de Deus. E havia também na arca da aliança as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos também estavam ali, mostrando a vontade de Deus, aquilo que Deus tinha como princípio para o povo. Na sua tampa haviam ali os 2 anjos ou 2 querubins para fechar ali, mostrando a presença de Deus, mostrando que era algo sobrenatural do Senhor ali. Agora, por que a arca obtinha essas coisas lá dentro? Porque o que Deus queria que entendêssemos é que quando ele chegava, onde chegava a arca que representava a presença de Deus, chegava ali a sua glória, chegava ali a sua provisão e chegava ali todo o seu poder. Será que você consegue entender que aonde Deus está, há milagres, há provisão, há glória, há poder, há o sobrenatural? Amém? E se as pessoas olharem e pensarem, opa, o que estamos fazendo hoje aqui é somente um exercício religioso, veja, eles nunca vão entender. Se você vier com a igreja do Senhor Jesus, achar que isso aqui é só um exercício, vão lá, eu tenho que prestar, não, hoje é domingo, eu tenho que estar lá na igreja. Só um exercício religioso, só uma religião, você nunca vai entender isso. Há pessoas que entram aqui e acham que Deus, sei lá, é uma força, um sentimento, um arrepio. Não funciona assim, meus irmãos. Eles não entendem que quando nós saímos daqui, nós saímos debaixo da proteção do Onipotente. Há pessoas que não entendem que 1 minuto na presença de Deus pode trazer uma transformação em toda a minha vida. E às vezes, quando a gente vem aqui com um sentimento do homem natural, às vezes a gente quer ir embora até. Ai, que coisa chata, tem uma pessoa falando lá demais. 4 músicas cantadas, pedindo dinheiro, maior que a visão natural. Mas quando você entra aqui e há uma visão sobrenatural, você sabe e entende que a glória de Deus se manifesta, você entende que há mudanças, você fala assim, não, hoje eu saí alimentado, há mudanças para mim nessa semana, o Senhor vai agir, vai mudar situações, você sai daqui fortalecido para uma semana de vitória. Glória a Deus. Então, será que a gente consegue entender que quando a gente volta então para a nossa casa, nós estamos cheios da glória de Deus? Porque recebemos da glória de Deus, a presença de Deus aqui nesse momento? Aonde a arca da aliança chegava, o inimigo corria. Sabia que ele não tinha jeito, a vitória de Deus ia ser estabelecida. Até os demônios percebiam, quando chegava a presença de Deus, que eles não tinham jeito e tinham que sair e ir embora. A palavra de Deus conta que Jesus, certa situação, quando chegou e curou um enfermo na sinagoga, num sábado, os fariseus começaram a reclamar. Você não pode fazer isso no sábado. Mas há coisas que os homens, meus irmãos, nunca vão conseguir discernir do que é uma coisa do Espírito. E a presença que você carrega, ou a presença que carrega você, vamos dizer assim, melhor, tá certo? É que você entende que quando às vezes você está num ambiente e até uma situação demoníaca, os demônios não podem submergir, vão embora, vão sair, porque não tem como prevalecer onde há a presença de Deus. Amém? Eu me recordo, algumas semanas atrás, uma situação de demonologia que enfrentamos aqui, eu com alguns pastores, e foi tão interessante e peculiar pelo tamanho, vamos dizer assim, do tamanho do tempo e tamanho da situação que aconteceu naquela casa. E o que acontece? Olha para você ver onde é o poder de Deus. Aquela pessoa que estava com aquele problema, com a situação demoníaca, era uma pessoa pequenininha, de estatura física. E foi desgastante fisicamente para passar todo o processo da libertação. Então, quando chegou um certo momento, a pessoa não tinha nem forças físicas para andar. Olha que coisa, porque realmente foi muito desgastante. Deus deu um discernimento, mas olha o que é o poder de Deus. E aí eu estava ali com os pastores, com a Márcia, eu falei assim, demônio, é o seguinte, vou te dar uma autoridade agora, sabe o que eu vou fazer? Vou te dar autoridade para você ter poder nas suas pernas, para você levantar e ir para outro lugar, porque eu não vou te carregar não. Meus irmãos,
Eu dei a ordem, pode levantar e ir para outro lugar. A pessoa levantou na hora e foi andando. Dá uma glória a Deus aí, né, meus? É o poder de Deus. Não há nada no mundo espiritual que possa contra o poder de Deus. O inimigo sabe quando chega uma pessoa, quando chega uma unção de Deus no ambiente. Há algo que a gente às vezes não dá conta, é que a presença de Deus te carrega, a presença de Deus está na sua vida, e quando você chega num lugar, o inimigo, o demônio tem que sair, meu irmão. E às vezes há cristãos que têm dúvida disso. Em muitas ocasiões, quando o povo de Deus chegava, e estava com a presença da Arca da Aliança naquele momento, não tem jeito, os inimigos saíam correndo. A derrota já era certa. Porque o inimigo sabe muito bem que a gente não é ameaça para ele. Mas a presença de Deus, aquilo que está em nós, o meu Deus, esse sim, com ele ninguém pode, inimigo nenhum pode vencer. Glória a Deus. Então, meu irmão, você tem que aprender uma coisa nessa manhã. Não creia que o inimigo tem medo de você. Isso ele não tem. Porque a Bíblia diz que nós somos vasos de barro. E o barro, meu irmão, é frágil. Mas, por dentro de nós, eu digo claramente, por dentro de nós, há uma autoridade, uma unção que o inimigo não pode deter. Glória a Deus. Como diz a palavra de Deus, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então eu posso até ser barro, mas eu carrego algo que o diabo não pode deter. O Espírito Santo está na nossa vida, aleluia. Eu diria que, meu irmão, que você é armado e perigoso, meu irmão. Você é armado e perigoso, porque o Espírito Santo está sobre a sua vida, e você devia dar um glória a Deus, porque o inimigo, as forças do mal não podem ir contra você, porque há um poder dentro da sua vida. Então, meu irmão, quando o diabo vê os filhos de Deus chegando, ele sabe, já sou derrotado. É até engraçado, estou lembrando aqui, nessa mesma situação, dentro da condução lá, uma hora eu cheguei para o diabo e falei assim: diabo, você sabe para onde você vai, né? Ele falou assim: eu sei, vou para o inferno. Eu falei: você vai mesmo, daqui a pouco eu vou te mandar para o inferno, você vai, não vai voltar mais, nunca mais. Até o diabo sabe para onde ele vai, meu irmão. Ah, Jesus, Deus é bom demais. Então, quando o diabo vê os filhos de Deus chegando, com unção, com poder, ele não pode, meu irmão. Porque aquilo que está dentro de você é maior, é maior. Então, meus irmãos, nós temos que ter autoridade. Nós vamos invadir esses bairros, vamos invadir essa cidade, vamos invadir esse estado, esse Brasil para Jesus, porque o diabo não pode prevalecer contra o poder do Senhor Jesus. Aí a pessoa fala assim: não, mas ali tem muito travesti. Aí a igreja está num ambiente tão ruim ali, perto de uns travestis. Esquece isso, tem muito bêbado, esquece isso. Tem homossexuais, gente drogada. A igreja chega, e onde ela chega, a luz do Senhor chega, e há uma manifestação do poder do Senhor. O que nós carregamos é mais poderoso do que qualquer coisa que o inimigo tenha. E você tem que ter essa confiança. Olha, uma gota da unção é muito mais do que 1000 toneladas de trevas. Uma manifestação, um pouco de luz, pode muito mais do que milhões de demônios. A Bíblia diz que havia um homem que tinha 2000 demônios. Jesus só chegou e falou assim: sai. Foi tudo embora. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus? Você tem Jesus no coração? O Espírito Santo está aí? Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. E assim era o que representava a Arca da Aliança. Ou seja, ela chegava, o inimigo vazava. Ficou até combinou aqui, né? Ela chegava e o inimigo ia embora, saia correndo. Isaías 10, 27 diz que a unção despedaça o jugo. Olha, colocou ali, olha o final ali, ó. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Que palavra tremenda. Você crê nisso? Então, meus irmãos, precisamos mudar alguma coisa. Não creia, por favor, não creia que essa igreja cresce por causa do homem, por causa da minha pessoa, ou dos pastores aqui, ou do louvor. Não,
pois eu continuo sendo barro, como você é barro. Meu irmão, barro só tem 3 qualidades: barato, frágil e sujo. É por isso que talvez você possa me criticar o tempo todo, não tem problema não. Eu sou barro, eu não sou grande coisa, mas o que eu tenho aqui dentro, meu Deus. Mas o que você tem dentro de você, dá para entender a diferença? Não somos nós, é o que está em nós. Sabe, às vezes a gente acha que Jesus talvez aparentasse assim, um galã de cinema, Brad Pitt, né? Já pensou Brad Pitt no papel de Jesus? Poxa, a mulherada ia lotar o cinema. Ele é lindo, porque o cinema coloca essa visão, né, da beleza física. Mas Jesus era uma pessoa igual o povo daquela região. Tanto é que quando Judas foi traído, ele falou assim: é o seguinte, aquele que eu beijar é Jesus, porque talvez dentro da multidão ali não conseguiriam reconhecer fisicamente quem fosse Jesus. Mas por dentro de Jesus, a glória de Deus se manifestava. Por isso que as pessoas se equivocam um pouco conosco, com aqueles que são de Deus. Porque até nos olhem, pode dizer: está lá aquele gordinho ali, né, falando, não sei o que e tal. Sempre a mesma coisa. Mas dentro de nós há um poder de Deus. A palavra de Deus fala que há poder de Deus dentro da nossa vida. E quando nós chegamos com a presença de Deus, não tem jeito, as portas se abrem, as correntes se quebram, e há uma manifestação de Jesus Cristo na sua vida. Então, meu irmão, o que você carrega dentro de você é demasiadamente poderoso para que o inimigo que está à sua frente bata em retirada. Nossa, só alguns acreditam. Você acredita nisso? Acredita nisso? Aquilo que está dentro de você, a presença do Espírito Santo, é demasiadamente poderoso para quando você chegar, o inimigo tem que bater em retirada. Dá um amém bem forte aí, glória a Deus. Mas agora, por que esse texto que nós lemos é interessante e é importante? Veja, a Arca da Aliança, ela estava a caminho da cidade de Davi. E aconteceu no trajeto um acidente. A arca foi cair, um jovem chegou lá, colocou a mão, morreu. Davi então fica com medo, essa que é a verdade, a palavra de Deus fala isso. Davi fica com medo da Arca da Aliança. E em vez de ir então para a cidade de Davi, chega na casa de Obed-edom. E sabe o que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã com essa situação? Que antes que a glória de Deus se manifestasse na igreja, a glória de Deus tem que se manifestar na sua casa. Vou repetir isso aqui. Antes que a glória de Deus se manifeste na igreja, a glória de Deus tem que ser manifestada na sua casa. E é interessante porque isso é meio oposto de uma mentalidade evangélica. A mentalidade evangélica pensa assim, que uma igreja cheia de poder gera igrejas cheias de poder. Mas, meus irmãos, não é assim que funciona. Uma casa cheia de poder, esta sim gera igrejas cheias de poder. Então, quando a glória de Deus invade a sua casa, a glória de Deus invade a casa de Deus. Dá para entender? Ou seja, a glória de Deus invade a minha casa, a presença de Deus na minha casa, não há dúvida, a glória de Deus vai invadir a casa de Deus. Por isso que há muitos que sofrem da síndrome de Eli. Sabe qual é a síndrome de Eli? Que poderia ser muito espiritual no seu ofício de sacerdócio, mas a sua casa era uma bagunça, era um desastre. Achei de irmãzinhas aqui, que quando vem para a casa de Deus é uma alegria. Porque vê os seus maridos, bota um ternão, bonitão, glória a Deus, aleluia. Mas entrou no carro, começa a brigar, xingar, falar mal, ter atitudes incorretas. Mas na igreja, nossa, Senhor, santidade, até em línguas fala. E a irmãzinha do ministério,
O círculo de oração, porque não tem, aqui não tem, né? Irmãzinha, bênção na igreja, ora por todo mundo. Mas quando sai daqui, rainha da fofoca. Só problema. Chega em casa, parece um demônio. Não deveria ser o contrário? Você até poderia ser ruim aí fora, mas chegou na sua casa a transformação, há um poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, você deveria brilhar muito mais na sua casa do que você brilha na igreja. Essa que é a verdade. Antes de você chegar aqui, só fala mal. Chegou aqui, boca santa. Incrível. Antes de chegar aqui, está falando, o pastor fala demais, pede só dinheiro. Aquele pastor Anselminho lá só pede dinheiro, toda hora dinheiro. Chega aqui, Anselmo, querido amigo, vem aqui, dá um abraço, dá até um beijo, chama até para almoçar. Oh, meus irmãos, antes da Arca da Aliança chegar no templo, a Arca da Aliança teve uma paradinha, e a glória de Deus foi manifestada na casa de Obed-Edom. E é assim que o Senhor quer. Ele quer entrar na sua família, Ele quer entrar na sua casa, que a sua presença, que a presença de Deus se sinta na cozinha, na sala, no quarto, no banheiro, no quintal, a presença de Deus se manifestada lá. Tem muitos casais que não têm a presença de Deus no quarto lá, e só fica brigando. A presença de Deus precisa entrar lá, com certeza. Olha que interessante, a multiplicação do azeite, que simboliza a presença de Deus, foi na casa de uma viúva. A multiplicação do vinho lá nas bodas de Caná da Galileia, também foi na casa, porque os casamentos não eram feitos nos templos, eram na casa. O Pentecoste caiu numa casa, num quarto, e ali houve manifestação do poder, do derramamento da glória de Deus. O paralítico curado foi numa casa, os amigos tiraram o telhado e jogaram ele numa casa para que Deus pudesse curá-lo. A Páscoa no Egito foi feita nas casas, se matou os cordeiros, colocou o sangue nos batentes das janelas, das portas, e ali foi comemorada a primeira Páscoa. Jesus chegou para os seus discípulos assim, encontre uma casa para que nós pudéssemos comemorar a nossa Páscoa. Veja, porque a glória de Deus está destinada a estar na sua casa, meu irmão. É lá, e não na sua igreja. A sua igreja é uma consequência da glória de Deus. Sai da sua casa e vem para a igreja de Deus. E há várias lições que nós aprendemos, que nos mostram como trazer a presença de Deus para a sua casa, que nós vemos aqui nesse texto, através da chegada da Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. Várias lições que nós vamos aprender. Dá para entender? Amém? Você sabe que há pessoas que não sentem nada aqui na igreja? Porque não sentem nada em casa. Simples. Você deveria entrar por essas portas aqui, já cheio da presença de Deus. Até se seu carro estiver meio quebradinho, você vê, ai, Jesus, tem misericórdia, mas quando você chega aqui, você está na presença de Deus. Mas se nada não acontece, nada na tua casa, não vai acontecer nada aqui. Você tem que estar disposto a chegar aqui já cheio da unção, cheio da palavra de Deus, cheio do poder de Deus. Como eu digo aqui, você tem que estar já cheio, cheirando gasolina, porque eu só vou acender o fósforo e você vai explodir na presença de Deus. Ou se o bombeiro estiver aqui, já me pega aqui. Corta aí. Você sabe que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode ter aquela síndrome da ovelhinha. Você já ouviu o canto da ovelhinha? Toca-me, abençoa-me, unge-me, aviva-me. Esse é o canto da ovelhinha. Vem para a igreja que é ovelhinha. Trabalhe na sua casa, busque a presença de Deus. E eu quero deixar algumas lições para a sua vida, para a minha vida também, sobre as questões de termos esse envolvimento da casa de Deus, da presença de Deus na nossa casa. Esse é o ano da transformação, não é verdade? Temos orado, o ano da transformação, e precisa começar em casa, meus irmãos. É lá que começa. A glória de Deus vai visitar sua casa, eu creio plenamente,
Nossas casas serão cheias da glória de Deus, seus filhos serão cheios da glória de Deus, salvação vai chegar na sua casa, entendimento vai chegar na sua casa, nos seus vizinhos, no seu bairro, na cidade de Santo André, porque a presença de Deus, quando começa lá, invade todo o local, glória a Deus. Quantos querem a presença de Deus na sua casa aí? Oh. Cadê os Obed-Edom aí? Tem Obed-Edom aí? Tem menos, hein? Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que você precisa desejar a presença de Deus. Diga aí, desejar a presença de Deus. Não tem jeito, você tem que querer. Eu desejo a presença de Deus, eu tenho que pedir, eu tenho que buscar, eu tenho que desejar acima de qualquer coisa. Quando Davi disse, eu fico pensando, não está no texto não, mas quando Davi disse, onde é que eu vou deixar essa arca? Acho que o Obed falou, eu quero, pode trazer para minha casa, eu quero. Ele já chegou, já falou, opa, eu quero, pode trazer para minha casa. O Obed-Edom não perdeu tempo, porque ele queria, e você tem que querer, tem que ansiar, tem que desejar pela presença de Deus na sua casa. Você tem que pedir, tem que até que implorar, Senhor, traz a tua presença. Aí o rei Davi envia a glória de Deus para a casa de Obed-Edom. Olha o que diz Salmo 42, 1 e 2. Olha, eu vejo que o Obed-Edom estava desse jeito, ó, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem o quê? Sede de Deus, do Deus vivo. Esse tem que ser nosso desejo. Esse era o desejo de Obed-Edom. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Você tem coragem de repetir isso? A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Então você tem que querer essa presença, você tem que desejar essa presença, e nós temos que aprender a atrair a presença de Deus para a nossa vida, para a nossa casa. Agora, você sabe como é que chegou a presença de Deus, ou a arca da aliança, na casa de Obed-Edom? Chegou nos ombros dos homens, dos sacerdotes lá, não foi flutuando. A arca está flutuando, chegou lá. Não é isso não, houve um esforço. Os sacerdotes tinham que levar e carregar a arca até o local. E o que acontece é a mesma coisa, meu irmão. Você tem que se levantar, quando você quer a presença de Deus na sua vida, na sua casa, essa presença da arca, levar para a sua casa, você tem que haver esforço para que a sua casa seja cheia da presença de Deus. Não é facinho, eu quero. Há um esforço a isso. Eu vou te provar como. Normalmente, a sua oração em casa é o seguinte: Senhor, abençoe minha comida, abençoe meu trabalho. Se você está doente, Senhor, cura a minha vida. Se você está desempregado, Senhor, abre uma porta de trabalho. É só? Venha a nós, né? Venha a nós, venha a mim, né? Senhor, dá-me. Dificilmente, porque, né? Dificilmente você, Senhor, eu preciso é da tua presença aqui. Eu preciso da solução na minha casa. Senhor, transforme a minha vida, que eu tenha mais prazer em orar e buscar o Senhor, entender a tua palavra. Você raramente ora assim. Essa que é a verdade. Eu lembro que uma certa vez, eu acordei de noite. No meu quarto, eu tenho uma varanda. Então, eu não tenho janela, eu tenho aquelas portas de varanda. Aí eu acordei à noite, meio que bati o olho assim para a porta, e vi a presença de um ser celestial. Fiquei até com medo. Falei, meu Deus, né? Porque vinha do chão até ali, falei assim, estou vendo coisas, estou dormindo. Fechei o olho, olhei lá, fiquei olhando para ele lá, e ficou olhando para mim. Um anjo grande, armado. Eu falei assim, se não for coisa da minha cabeça, na hora veio um texto na Bíblia, veio na minha mente, bom, se não for isso aqui, vou pedir uma confirmação de Deus. Era um sábado para domingo. Mas foi uma presença gostosa, a presença de Deus na minha casa. Aí eu falei, bom, se eu estiver dormindo, não vai acontecer nada. Chega amanhã, no domingo, a pessoa que vai abrir o culto, nem lembro quem que era, pegou o texto, exatamente aquele texto que veio no meu coração, aí parece que, aí arrepiou, né? Aí arrepia mesmo. O Senhor era o Senhor mesmo na minha casa. Eu senti a presença de Deus na minha casa. O anjo do Senhor ali guardando o meu quarto, guardando a minha família. Meu Deus, que experiência, que experiência. Meu irmão, você tem que querer, você tem que desejar ter a presença de Deus.
você tem que ansiar, desejar por sua presença. Amém? Diga aí comigo, eu desejo a presença de Deus. Aonde? Na minha casa. Glória a Deus. Que isso aconteça, que você deseje, busque. Mas a segunda coisa é reorganize a sua casa. Diga aí comigo, reorganize a sua casa. Tem que reorganizar as coisas, irmão. Não tem jeito. O Obed-Edom não tinha uma mansão. Não tinha lá o cantinho da arca. De jeito nenhum. O que aconteceu é que ele teve que ajustar as coisas, limpar as coisas, tiveram que abrir o caminho para que a arca tivesse realmente um lugar digno dentro da casa dele. Ou seja, teve que haver mudança. E elas tiveram que mudar. As coisas tiveram que mudar. E isto é um problema. Há muitos que não sabem viver com a presença de Deus em casa. Porque, na verdade, você precisa reacomodar a sua vida ante a presença de Deus. Exemplo, você tem que começar a escolher quem é que entra na sua casa. Não dá para entrar um amigo venenoso, só fala mal dos outros, a vizinha fofoqueira, só traz problemas. Não combina mais com esse ambiente, dá para entender? Aquele que ofende, aquele que critica, que fala mal dos outros, fala mal da igreja, fala mal do pastor. Esse ambiente não é mais um ambiente. Você tem que ser, seletivo com aqueles que entram na sua casa. Temos que ser seletivos, sim. Eu me recordo aqui, há muito tempo atrás, nós fizemos aqueles 40 dias com propósitos, um livro muito divulgado, quase todos conhecem. Nós fizemos isso em casa. E eu abri, então, a igreja toda foi dividida, e na minha casa nós tínhamos também um encontro lá. Nós tínhamos um grupo de pessoas que iam lá e eu ministramos aquele livro todo. Nós tivemos esse grupo em nossa casa uns 6 anos, né, Márcia? Uns 6 anos. E um dia, um dos casais que fazia parte regularmente, levou um amigo, um outro casal, que tinha muitos problemas, não era de Jesus. E, aliás, eu acho ótimo, e fica aqui, abrir um parênteses, a importância de você ter um connect na sua casa. Você não sabe quantas pessoas chegam a Jesus pelo seu exemplo, da sua vida, da sua família, porque às vezes a pessoa tem resistência de vir à igreja, mas quando você abre a sua casa, na sua casa ele vai, e lá ele ouve da palavra de Deus, chega ao Senhor e se converte. Então procure aí pastor Ricardo, pastor Edmar, né? Há muitas possibilidades de você participar de um connect familiar. Hoje chama connect familiar, antigamente chamava pequenos grupos. Mas voltando aqui então, um casal fazia parte do grupo, levou um casal de amigos. E esse realmente tinha muitos problemas. Oramos com eles, e o negócio acabou, sem problema nenhum. A reunião terminou, sem dificuldade, despedimos, está tudo certo, fomos dormir. Chega à noite, estava no quarto com a Márcia, nós tínhamos os quartos mais do fundo da casa, de repente a Márcia falou assim, Hamilton, passou alguém ali. Eu falei, como passou alguém ali? Mateus dormindo, Lorena dormindo, eles eram pequenos. Eu falei, mas está sonhando. Daqui a pouco é mais de novo, Hamilton, passou alguém aqui, então vamos lá. Eu falei, então vai na frente, né, você que está vendo. Só fui atrás, né? Ela foi na frente lá. Pastor, está vendo ela? O problema é dela. E fomos lá, oramos, começamos a dar quarto dos meninos, fomos indo. Aí eu tinha a saída da área de serviço, né? Aí eu abri a porta lá, olha que interessante. Aí na nossa escada ali, aquela luz presencial, né? Só acende quando a presença. A gente estava lá na cozinha ainda. Eu abri a porta e expulsamos. A hora que expulsamos, gente, com a porta aberta, a luz da escada acendeu, tudo. Falei, nossa, tinha mesmo, hein? Mas oramos ali, beleza, acabou. No outro dia, de manhã, na minha casa, na minha sala, onde a gente tinha reunião, nós tínhamos um vaso bem grande, né, Márcia? Um vaso grande, uma planta bonita, grande. Meus irmãos, a planta amanheceu toda morta no dia seguinte. Toda morta. Mas Deus já deu libertação, acabou, né? Beleza, né? Tá bom. Mas para dizer o seguinte, olha o cuidado que você tem que ter com as pessoas que entram em casa. Por exemplo, nós não sabíamos disso, isso é verdade. A preocupação de quando essas pessoas forem embora, você também, Senhor,
o que essas pessoas trouxeram também vão embora com elas. Aqui não. Né? E você ter esse discernimento espiritual. Então você precisa saber isso, meu irmão. Limpa a sua casa, cuidado com o que você traz. Se traz alguém que você já sabe, tem uma influência, tem algum envolvimento, ore depois, limpe tudo. Cuidado com isso. Obed-Edom e teve que entender, as coisas mudaram. Tinha que ser reorganizadas as coisas. Agora olha que interessante. Sabe o que significa a palavra Obed? O nome dele. Era muito comum, sempre tem um nome, o nome das pessoas naquela época terem um significado. O nome Obed significa servo e adorador. Olha que interessante. Eles levaram a arca para a sua casa para servirem e adorarem ao Senhor. Glória a Deus, obrigado, Maísa. Glória a Deus. Não era simplesmente colocar a arca dentro da casa, não é isso, porque aí não vai funcionar. A arca demandava certos rituais, e um deles era o serviço, e o outro deles era a adoração a Deus. E o Senhor, que sabe todas as coisas, que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, já sabia que um dia, o Senhor Obed-Edom, aquele que significa servo e adorador, estaria recebendo a arca da aliança na sua casa. E o problema de muitos de nós é que nós não queremos servir e adorar a Deus, porque existem outras prioridades. Mas quando está na igreja, aleluia, levanta as mãos, recebe. Agora quando está em casa, oh meu Deus, liga a televisão, pornografia, internet, pornografia, bebedices, discussão, discute com o marido, briga com a mulher, xinga os filhos. Você tem que ter, meus irmãos, certos filtros. Há necessidade, não se esqueça que você está na presença de Deus agora. Você sabe que muitas vezes a gente chega numa casa, se a mulher está cozinhando, você já sente o cheiro lá e já sabe que está cozinhando, né? É verdade ou não é? Ó, ontem eu fui almoçar na casa de uma família aqui, fantástico, segunda vez, hein? Tem gente que está devendo para mim aqui. Segunda vez que já me chamaram. Eu pisei e falei assim, feijoada. Estava um cheiro que estava invadindo a casa. Foi sensacional, uma feijoada em primeira. Estou tentando ver se você está aqui, né? Temos o almoço chegando, né? Comemos ali, tivemos um momento de comunhão, né? Oramos. Uma presença realmente fantástica. Então, eu cheguei ali, senti o cheiro da comida, feijoada. Mas eu já cheguei em lugares que eu cheguei e falei, aqui tem um cheiro de inferno. Aqui tem um cheiro de pornografia, de sujeira. Meus irmãos, aqui às vezes você pode sentir cheiros de fofoca, de vícios. Já ficou perto de uma pessoa que é viciada em cigarro? Você sente o cheiro de longe. Oh, chegou fulano. Tem que reajustar tudo, tem que haver limpeza. Dá um aleluia aí, tem que haver limpeza mesmo. Sabe, chama seus filhos, ó, vem aqui filhos, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aqui agora, vou falar qual é a regra. Nós temos a presença de Deus na nossa casa. Nós somos uma família que serve a Deus e adora a Deus. Há coisas que vão mudar a partir desse momento, porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está aqui presente na nossa casa. Então você tem que filtrar certas coisas que você coloca em casa. Há preciso que as famílias se coloquem em ordem. Aí você tem um telefone celular, está bloqueadinho, é só para mim. Por quê? Joga as claras. A transparência, porque eu não estou errado. Aí chega o pai, chega do filho lá, às vezes um adolescente, né? Ó pai, é o seguinte, eu quero ter minha privacidade, o senhor não entra no meu quarto. Ainda fecha a porta e tranca. Aí eu ouvi um amigo meu contando, que ele tinha um filho assim. Assim, mas que ele estava, o filho assim, trancava a porta, e o pai ficava doido com isso. É possível. Aí chegou um dia, o filho voltou da escola, chegou lá no quarto, cadê a porta? O pai arrancou a porta. Acabou, aqui não. Minha casa, minhas regras. Aqui é nas claras, não tem esse negócio de ficar escondido aqui não. Você precisa arrancar a porta, arranca aí, meu. Oh, põe a sua família em ordem. Ore antes das refeições, a gente não ora. Leia a Bíblia. Quando a Arca das Alianças chegou, houve uma necessidade de reorganizar as coisas. Arrume sua casa,
ajuste as coisas, porque a arca do Senhor está lá. Terceiro ponto para terminar. Tem que haver fé e não medo. Diga aí. Tenha fé e não medo. Veja a história que estava se contando ali no texto. O rei Davi não queria a arca da aliança na casa dele. Porque houve aquele acidente que eu disse, morreu, colocou a mão lá, morreu lá. Agora, o que você acha que o Obed-Edom estava ouvindo das pessoas que estavam lá? Cuidado, a arca pode te matar. Acabou de matar lá, Uzá, o nome do rapaz que morreu lá, Uzá. Que nominho, né? Uzá foi usado para morrer, para dar coisa. Acabou de matar Uzá e talvez todo o que os outros amigos estivessem dizendo para Obed-Edom, falou assim, olha, essa arca aí vai ser problema. Veja, por que o rei Davi, que tinha o coração conforme Deus, né, o coração segundo Deus, não queria a arca na sua casa? E sabe por quê? Normalmente nós não queremos a presença de Deus em casa? Pelas bobagens que os outros falam. Muita pregação de condenação, muito legalismo, de desfigurar a presença de Deus como algo ruim. Você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso. Leis, legalismo. Há hoje em dia pessoas que zombam de cristãos, pessoas que zombam de jejum, zombam de libertação por causa da palavra, zombam de evangelismo, zombam da fé, e os cristãos, aplaudindo. Há pessoas até que difamam pastores. Sabe, a arca de Deus trouxe um julgamento naquele momento, não porque a arca fosse má, mas porque Deus fazia coisas erradas. Davi nunca culpou a arca, nunca culpou Deus daquele problema, nunca culpou. E muitas vezes os problemas que passamos na igreja, ou problemas que passamos com pessoas, não são problemas de Deus, são problemas das pessoas. Então quando você vem, começa a falar mal, traz uma fofoca, fala mal do pastor, fala alguma coisa, veja, esse erro, meu irmão, é seu, não é de Deus. Porque Deus é perfeito, dá para entender? Deus é perfeito. A Bíblia diz lá em Romanos 2,24, que o nome de Deus é blasfemado em todo o tempo. Mas sabe o que aconteceu com Obed-Edom? Ele teve um discernimento e falou assim, não, isso não é verdade. A presença de Deus não é uma má situação, não é mal. Nós é que cometemos erros, mas a presença de Deus é boa, e eu quero a presença de Deus na minha casa. Esse foi o posicionamento de Obed-Edom. Então você tem que crer que quando Deus entra na sua família, quando entra no seu casamento, quando entra no seu negócio, a glória de Deus vai se manifestar poderosamente para te abençoar, te restaurar, te levantar. É algo novo, vai trazer algo novo, a glória de Deus. Então escute o que eu vou te falar aqui hoje. Pare de culpar as porcarias que às vezes a gente ouve e as pessoas fazem, como achando que isso é de Deus. Não é. Pessoas fazem bobeiras. Nós fazemos bobeira. Deus não faz. Deus é perfeito em tudo. Amém. Deus é perfeito. Dá para entender? E aqui que chega o principal que eu quero, já indo para o final. Então a Bíblia diz que quando a arca da aliança chega na casa de Obed-Edom, diz que o Senhor abençoou tudo o que ele fazia, e tudo o que ele tinha. Abençoou os seus filhos, abençoou o seu casamento, abençoou os seus negócios, as suas finanças. Nessa casa havia alegria, havia paz, havia entendimento, havia prosperidade, havia bênção de Deus. Porque, meus irmãos, árvore boa só dá fruto bom. E o que acontece onde Deus está, que é bom, o que você acha que o fruto que vai dar? O fruto vai ser bom, de excelente. Agora abre a sua Bíblia comigo em 1 Crônicas 26, de 4 a 8. Presta atenção nisso aqui. Olha que interessante.
E os filhos de quem? Não, e os filhos de quem? Obed-edom. É o nosso personagem aqui que estamos falando. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo. Bom esse nome para o filho aqui, hein? Peuletai, o oitavo. Agora comigo, porque Deus o tinha abençoado. Também o seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otni e Rafael, e Obed e Eusabade, com seus irmãos, eram homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos esses foram filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, que foram homens, todos juntos, homens valentes de força para o quê? O ministério. Por todos quantos? 62. Olha como Deus abençoou essa casa. 8 filhos. Entre filhos, netos, 62 era a família de Obed-edom, aqui que a Bíblia relata. Ou seja, gerações foram abençoadas, porque Obed-edom tomou uma decisão de trazer a arca de Deus para a sua casa. Porque um homem teve a coragem de se posicionar e trazer a arca, trazer a presença de Deus para a sua casa. Seus filhos, seus netos e com certeza seus bisnetos foram abençoados. Meus irmãos, o que eu estou dizendo é que quando a presença de Deus vai invadir a sua casa, os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, as suas gerações futuras vão colher bênçãos do Senhor, serão cheios da glória de Deus, ou serão abençoados. E olha, a mesma glória de Deus está abençoando a sua casa, vai nutrir os seus vizinhos, a sua igreja, os seus relacionamentos, a seu bairro, a sua cidade. Como eu oro a Deus, eu sempre falo assim, nós temos que ser uma igreja relevante, né? Eu falo assim, eu fico pensando assim, deu problema na cidade? Olha, eu queria que eles me ligassem. Não é verdade. Um dia vai chegar isso aqui. No aniversário de Santo André aqui, sei lá quantos anos fez, 400 e alguma coisa. Olha que interessante, me chamaram lá na prefeitura, lá teve uma sessão solene do aniversário, me chamaram lá. Tinha eu mais 4 pastores. Beleza, fui lá, olha aqui, pela relevância da igreja. Até aí, meu irmão, eu não estou nem aí, porque na verdade isso para mim não é nada. Mas sabe o que eu achei mais interessante? Porque talvez eu fosse o pastor mais jovem, né? Gatão assim, novinho, né? Eu sou mais jovem lá que estava lá, tinha pastores lá, tinha amigos meus de muitos anos de ministério. Mas aí chegaram e falaram no final, pegou até de surpresa ali, né? Falei, tem que estar preparado. Falei assim, nós queremos agora assim, que o pastor Hamilton viesse fazer uma oração abençoando a cidade. Eu falei, puxa vida. Agora, não é para mim não. É porque você vê o seguinte, quando a gente se põe na presença de Deus, as outras coisas precisam ser transformadas também. É a sua casa, é seu vizinho, a sua vizinhança, seus relacionamentos, a sua igreja, a sua cidade. Precisa saber, ali tem um povo que faz a diferença numa sociedade. E interessante, que nenhum dos filhos de Obed-edom tomaram a decisão de trazer a arca. Nenhum deles. A decisão foi do pai. Olha, isso significa que as bênçãos que vão chegar para nós, às vezes não vão chegar pelo que fazemos, mas às vezes por aquilo que pessoas fazem no nome de Deus ao nosso favor. O que você tem feito? Veja, você pode fazer a diferença, você pode ser a fonte de bênção que vai transformar a sua família e as suas gerações futuras. Será que você entende a seriedade disso? Você, meu irmão, e não importa a sua idade, porque passa de um posicionamento de hoje. Você pode fazer a diferença para a sua geração que você está vivendo
e para gerações futuras de toda a sua família, quando você se posiciona e fala: eu vou trazer a presença de Deus para minha casa. Agora aqui é o que vem o melhor de tudo. Quando foram contar para o rei Davi o que estava acontecendo, e disseram: ó, Davi, você não vai acreditar no que está acontecendo. Quando a presença de Deus, ou a arca da aliança, chegou ali na casa de Obed-edom, Davi, houve uma bênção liberada sobrenaturalmente. Hoje eles estão prosperando, estão felizes, estão sendo abençoados, tudo que ele faz prospera, havendo mudança, há uma inundação da glória de Deus na casa de Obed-edom. Davi, que antes tinha medo de trazer a arca para a cidade de Davi, para o templo, de repente disse: ah não, agora eu quero trazer a arca, eu quero que a arca venha agora, para que ela venha para onde ela tenha que estar. Meus irmãos, porque quando você serve a Deus, as pessoas vão mudar de opinião sobre aquilo que é Deus. Dá para entender? Há pessoas que zombam até do evangelho, mas quando você serve a Deus, as pessoas verão na sua vida que há transformação, que há um Deus que muda, que transforma, e vão querer isso para a sua vida. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Davi então traz a arca, mas agora já não teve o medo e nem trouxe da forma que ele estava trazendo erradamente. Veja, o Obed-edom era um homem simples, mas influenciou o destino de milhões de pessoas. Aí você fica pensando: por quê? Porque o Obed-edom saiu para pregar aí, fazer cruzadas evangelísticas no meio do povo de Israel? De forma nenhuma. Simplesmente porque ele trouxe a presença de Deus para dentro da sua casa. E quando Deus o abençoou, começou a falar de uma maneira diferente sobre a presença de Deus. E houve uma manifestação de poder, que até o próprio rei Davi falou assim: não, eu quero essa presença aqui, e vou lá buscar onde é o lugar da arca. Sabe por que muitos pregadores se encontram amargurados às vezes? Porque não estão experimentando a presença de Deus na própria casa. Pode até sentir no púlpito, então põe um traje religioso, mas nas suas casas estão sem a presença de Deus. Mas quando o homem de Deus experimenta a presença de Deus na sua casa, toda vez que ele levanta para falar profeticamente da palavra de Deus, a manifestação sobrenatural do Senhor, a transformação, a curas, a libertação, porque Deus começa em casa, e aqui é um reflexo da nossa casa. Meu irmão, eu quero que a sua oração hoje tenha que mudar. Eu quero que você tenha um conhecimento, um entendimento que você precisa orar para que Deus inunda a sua casa de uma forma tremenda, e com ela os seus filhos, a sua esposa, o seu casamento, e que a glória de Deus se manifeste poderosamente lá na sua casa. Quantos aceitam esse desafio? Quantos aceitam esse desafio? Põe-se de pé, eu quero saber quantos aceitam esse desafio. Muitas gerações vão ser impactadas pela decisão que você está tomando hoje. Você sabe que essa igreja, presta atenção nisso, essa igreja aqui, esse ministério, é o resultado de um dia, e eu estava lá, de um dia, de uma decisão do pastor Ari trazer a presença de Deus para a sua casa. Essa igreja se nutriu da casa do pastor Ari, então minha mãe está aí hoje. Eu sou prova disso, sou a segunda geração e estou aqui, no lugar onde meu pai esteve 30 anos, 31 anos ministrando. Meu filho, na terceira geração, já está convicto do ministério, já está se preparando.
e muito mais o Senhor vai fazer. Quando nós entendemos que nosso propósito é servir e adorar a Deus. Mas começa onde? Em casa. Meus irmãos, quando a presença de Deus invadir a sua casa, aqui é só a sobremesa, porque a presença de Deus, ela já está aqui. Mas você vem cheio do poder de Deus, aí a manifestação do Senhor se expande. E eu queria que você adorasse ao Senhor, enchesse da presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Nós não podemos ter medo de Deus. A presença de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e ela vai inundar e vai transformar a sua vida. Você crê nisso? Há um louvor lindo que o Neto está conduzindo aqui com a equipe, que fala justamente isso, da bondade de Deus. Vamos louvar um pouquinho isso daqui? Vamos lá, Andrei. Põe a letra para nós aí. Tu és fiel em minha vida, tu és tão bom pra mim, Senhor, tão bom, com meu fôlego declaro, cantarei tua bondade, Senhor. Eu queria te convidar você a vir para o altar de Deus. Sabe, nós precisamos consertar coisas na nossa vida. Eu tenho insistido que é importante termos a presença de Deus, mas é preciso nós queremos, é preciso nós nos reorganizarmos, consertarmos coisas. Então eu quero que você que se sentiu-se tocado nessa manhã, venha para o altar de Deus, assim: Senhor, eu preciso da tua presença na minha casa, eu preciso mudar coisas. Quem sabe você vem com sua esposa, com seu marido, venha junto, fazendo um conserto familiarmente, das coisas que precisam ser ajustadas, melhoradas. Há necessidade de posicionamento, meus irmãos, de mudar as situações. Não tenha vergonha disso, de consertar com Deus. Não tenha vergonha de falar assim: realmente as coisas estavam erradas lá e eu quero ajustar, porque eu quero sentir a presença de Deus e ser transformado na minha casa. Vem mais para frente, vem mais para frente. Enquanto nós cantamos um pouquinho, sai do seu lugar. Deus vai se manifestar poderosamente nesta manhã, eu creio disso. Com a bondade? Cassiel? Tá? Tu és fiel em minha vida, tu és tão bom pra mim, Senhor, tão bom, com meu fôlego declaro, cantarei tua bondade, Senhor. A parte C diz assim: tua bondade, é isso? Como é? Tua bondade a mim, Senhor, persegue-me a mim. A letra põe para nós aí. Tua bondade a mim, Senhor, persegue-me a mim. Tua bondade rendo a ti, tudo a ti, Senhor. Tua bondade a mim, Senhor, persegue-me a mim. Mais uma vez. Forte. Tua bondade a mim, Senhor, persegue-me a mim. Tua bondade a mim, Senhor, persegue-me a mim. Minha vida dou e me rendo a ti, tudo a ti, Senhor. Tua bondade a mim, Senhor, persegue-me a mim. Tu és fiel, vocês agora? Ele é fiel. Tu és Tão bom pra mim, Senhor, tão bom.
Escute isso aqui, presta atenção aqui. Quando a arca do Senhor estava indo para a cidade de Davi, eles estavam levando de uma maneira errada. Cuidado aí. Estavam levando de uma maneira errada do que Deus havia instruído. E quando o julgamento de Deus ali desceu, teve até a morte daquele rapaz, todos ali tiveram um forte medo do que era a presença de Deus. Mas quando a presença de Deus chega agora na casa de Obed-edom, agora eles saem a proclamar as bênçãos que Deus estava fazendo sobre aquela casa. E agora o rei Davi, todo o seu gabinete, todo aquele seu povo, vai para lá e fala assim, não, essa aqui nós vamos lá buscar e trazer de volta a presença de Deus para casa, para a cidade de Davi. Meu irmão, Deus é um Deus que abençoa o povo. Esta manhã é onde Deus está abençoando o seu povo. E milhões de pessoas foram afetadas por uma mudança de visão. Você deve ser um daqueles que nessa manhã está entendendo e vendo aquilo que o Senhor precisa mudar na sua vida. Entender que isso é a própria bondade de Deus para você. Que você tenha tanta presença de Deus, que tudo que você faça por Ele, transcenda para a sua família, abra as portas para a sua vida, e a bênção do Senhor chegue na sua casa. Sabe por quê? Porque o mundo está desesperado nas trevas, e o seu testemunho vai impactar pessoas. O que vai convencer o mundo, meus irmãos, somos nós. A nossa vida, a nossa atitude, são as pessoas vendo em nós uma vida transformada, diferente, cheio da presença de Deus. E olha, presta atenção, é por isso que Deus quer que você prospere. É por isso que Deus quer que seus sonhos se realizem. É por isso que Deus quer que seus negócios avancem. Você podia dar um aleluia toda vez, tá bom? Vamos combinar assim. É por isso que Deus quer que a sua casa seja cheia da presença de Deus. É por isso que Deus quer que seus filhos sejam cheios do poder de Deus, do Espírito Santo. É por isso que Deus quer que quando a enfermidade chegue, haja cura também sobrenatural na sua casa. É por isso que Deus quer que quando a sua presença seja presente na sua casa, há uma evidência do poder de Deus se manifestando. É por isso que Deus quer que quando você precise do maná, o maná vai chegar na sua casa. É por isso que Deus quer que quando você precise de água, água sairá das rochas. Glória a Deus, para que todos digam que Deus é bom. Diga aí, Deus é bom. Deus é bom, mais forte, Deus é bom. Oh, não chegue na presença de Deus com medo. Creia. Traga a presença de Deus para a sua casa. Vamos declarar, eu quero a sua presença, Senhor, na minha casa. Levante suas mãos, vamos orar. Pai, Senhor, nesta manhã, onde entendemos que o Senhor é o Deus que quer estar presente na nossa casa, nós estamos aqui no altar do Senhor para dizer, sim, Senhor, venha para a nossa casa. Desejamos o Senhor no nosso lar. Declare aí, eu desejo o Senhor na minha casa. Meu Deus, haja transformação nessa manhã. Que haja mudanças. Que haja situações, ó Deus, de consertos, de mudanças de atitude, de limpezas. Pai, ó Deus, porque no nosso lar nós queremos ter o cheiro do Teu Santo Espírito. Queremos ter o cheiro do Senhor Jesus atuando. Aquele bom perfume. Aquele Senhor, ó Deus, aquela presença que ao entrar pessoas na nossa casa, sintam que ali é um local de bênção, um lugar de paz, de prosperidade, de saúde, de entendimento.
Ó Deus, que essa manhã seja uma manhã de concertos, porque o Senhor é bom e quer abençoar o seu povo. Pai, em nome de Jesus, aquilo que está com problemas, Senhor, doenças que estão em nosso lar, Pai, em nome de Jesus, entra a cura nesse momento. Confusões dos relacionamentos, que haja concertos nessa manhã. Ó Deus, casais, ó Deus, se desentendendo, que hoje seja um dia do quebrantamento, do entendimento e da paz, Senhor. Relacionamentos dos pais e filhos complicados, que hoje seja um dia de posicionamento, onde a Tua presença se manifestará e haverá vitória, Senhor. Filhos estão chegando de volta à Tua presença nesta manhã, quando os pais tomarem a decisão que o Senhor é o Rei no nosso lar. Aleluia. Deus, tudo que o inimigo plantou hoje, Senhor, está derrotado no nome de Jesus, porque a Tua presença já está lá na nossa casa, Senhor. E onde a Tua presença entra, o inimigo não pode, ele tem que fugir, bater em retirada. Em nome de Jesus, eu dou ordem a você, Satanás, sai agora, bate em retirada do nosso lar, da nossa família, dos nossos filhos. Chega da confusão, chega da opressão, chega das amarras, das correntes nos prendendo. Hoje é um dia da libertação do Senhor Jesus, porque aqui é um povo que serve e adora ao Senhor, um povo que está pronto para adorá-lo, pronto para servir, para cumprir os teus princípios, a tua palavra, um povo que se declara filho de Deus, um povo que coloca o Senhor Jesus na sua presença hoje na nossa casa. E nessa casa, que é a casa de Deus, a manifestação do poder, porque aqui é um povo de Deus que está pronto a servi-lo integralmente no seu lar, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, onde estivermos, a presença de Deus se manifestando. Glória a Deus, glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor.